nome é Daniele Gulo, eu sou coordenadora editorial na Sociedade Brasileira de Cardiologia e hoje eu venho aqui trazer algumas novidades sobre a edição de julho e agosto do International Journal of Cardiovascular Science. Para os membros do DEIC, nós temos alguns artigos que interessam bastante sobre insuficiência cardíaca. O primeiro seria sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e COVID, que o professor Evandro Tinoco vai comentar a seguir. Bem, meu nome é Evandro Tinoco Mesquita, eu sou presidente do Departamento de Ciência Cardíaca da SVC e estou muito satisfeito de ter tido a aprovação, né, do nosso ponto de vista no International Journal, um jornal importante da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nesse artigo, que tem como colaboradores o professor Antônio Laueiro, também o professor Humberto Villacorta, o professor Luiz Cláudio Dansman e também o professor Volney Andrade. É um artigo que diz respeito à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e os pacientes com Covid, ou seja, no contexto dessa pandemia. Então, essa combinação de pandemia por coronavírus e ICFEP, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é uma combinação extremamente, potencialmente grave e potencialmente fatal. Os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada hoje já representam o principal modelo fisiopatológico de pacientes na comunidade. E esses são os dados que a gente teve a honra de publicar no Jornal de Insuficiência Cardíaca da Sociedade de Insuficiência Cardíaca dos Estados Unidos, o projeto Digitalis, né, que já apontava que na atenção primária há um predomínio dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é uma combinação da síndrome metabólica, fatores como obesidade, hipertensão e diabetes, e também a doença coronária, muitas das vezes presentes em combinado com o envelhecimento cardiovascular, ou seja, indivíduos idosos. Esse é um grande grupo de risco para a infecção por coronavírus e principalmente para o desenvolvimento das formas mais graves. O que nós apontamos nesse artigo como pontos de pressão e pontos que deve ser reorganizado o cuidado? O primeiro ponto importante é que esses pacientes sejam muito atentos ao seu autocuidado, né? E em caso de descompensação, não deixe de procurar uma unidade de saúde, já que nós construímos hoje ambientes e rotas nos hospitais que possa ser preferencialmente em pacientes que não têm uma síndrome respiratória aguda, aquilo que também é conhecido como áreas protegidas de Covid. O segundo ponto de pressão importante é justamente o apoio da telemedicina, ou seja, a conexão desses pacientes com o sistema de saúde e com seus médicos e com a equipe dando teleorientação, pode garantir que esses pacientes possam estar sendo acompanhados de casa, obviamente reduzindo as idas ao sistema de saúde. O terceiro ponto é a adesão ao tratamento. Nos últimos anos, a despeito de nós não conseguirmos avançar em relação a drogas que reduzam a mortalidade, tivemos alguns avanços na direção da redução de hospitalização. Claramente a candesartana e hoje, né, olhando os dados do estudo Paragon, nós temos dados que apontam que essa classe de drogas é capaz de reduzir a internação hospitalar, que é tão importante para esses pacientes, manter esses pacientes fora do ambiente de internação, onde estão mais sujeitos a desenvolver uma infecção por coronavírus e, obviamente, preservar esses leitos para o enfrentamento do coronavírus. Portanto, esse artigo ele propõe justamente trazer ao cardiologista alguns pontos
de atenção, né? Como otimização terapêutica, ou seja, diurético e essas classes de droga que nós conversamos. O segundo ponto de atenção, reforçar o autocuidado. O terceiro, o apoio da telemedicina, da teleorientação. E o quarto, reconhecer que esses indivíduos sejam indivíduos de risco, de muito alto risco. E, portanto, esses indivíduos devem estar muito bem educados em relação ao distanciamento social, a manutenção dos seus tratamentos e adesão terapêutica, a lavagem das mãos e, principalmente, evitar o contato com o serviço de saúde e acesso quando houver necessidade. Então, para nós, esse artigo, que é um ponto de vista, ele traz alguns pontos de reflexão e que o DEIC, com seus pesquisadores nessa área, se sentem satisfeitos de ter, nessa pandemia, colaborado em trazer alguns pontos que trazem dúvidas e outros pontos que a gente pode caminhar com alguma segurança científica. E isso, com certeza, são oportunidades que a gente pode estar, junto com a equipe multidisciplinar, implementando na prática assistencial.